Olá, advogada, advogado, segurado, pessoas que lidam com aposentadoria especial, né? Tanto o profissional quanto o segurado que tem interesse nisso. A situação que eu vou falar hoje é resultado de uma decisão judicial interessante, boa, que eu tive recentemente e eu vou compartilhar contigo aqui, daqui a pouquinho, e também que versa basicamente sobre a seguinte situação: o segurado requereu a aposentadoria e apresentou um PPP, ou não apresentou. Depois de um tempo, no processo judicial, ele apresentou um novo PPP. O INSS diz que a pessoa não tem direito àquele período entre o requerimento e a citação. Né? Será que ele está certo? Será que o INSS está certo e você perde aquele retroativo ou não? É isso que a gente vai falar agora. Para você que já entendeu, eu peço que espere um pouquinho que eu vou explicar para as pessoas que dominam menos a questão. Imagine a seguinte situação. É muito comum nos escritórios de advocacia. O segurado, vamos imaginar que em 2014, 2018, requereu administrativamente ao INSS. Muitas vezes, a pessoa requer administrativamente, tem uma negativa e pede ao advogado em questão de meses para que o advogado entre na justiça. Outras vezes, ele já vai com o advogado, e o advogado faz o requerimento e ato contínuo vai à justiça. Ok, mas tem alguns casos em que a pessoa faz o requerimento, passa alguns anos e procura o advogado, certo? Então, vamos imaginar que a pessoa fez um requerimento, acho que eu falei em 2016, agora me fugiu, 16, em 18, ele vai ao advogado, né? E aí o advogado olha a peça. Muitas vezes o advogado, como tem a experiência do processo, ele sabe as fragilidades daquele PPP lá do passado que você apresentou ao INSS e diz, olha, é preciso, isso aqui está errado, tem erro aqui, vamos cobrar da empresa, cobra da empresa, questiona, a empresa reconhece o erro e apresenta um PPP correto. Aí passaram-se 2 anos, né? 2 anos são 26 prestações mensais de aposentadoria. Então, por exemplo, numa aposentadoria de R$ 2.000, 2 anos são R$ 52.000, tá? Numa aposentadoria de R$ 4.000, são mais de R$ 100.000. Isso só o principal, sem os juros e a correção monetária. O que é que o INSS diz? Ei, esse PPP novo aqui. Esse PPP não foi apresentado lá no requerimento, né? E consequentemente, se eu perder, eu reivindico no processo que o retroativo seja pago só a partir de 2018 e não de 2016, certo? Então, aí ele já terá mordido, se ele perder, terá mordido uma parte do retroativo do segurado. Bom, por que isso é injusto? Antes de falar do direito, eu vou falar da injustiça. Isso é injusto porque o INSS, lá no passado, já deveria ter orientado o segurado, tá? Nós já discutimos aqui no canal algumas vezes que a função do INSS não é negar benefício. Talvez uma empresa privada tenha um interesse privado que é o lucro dela. Então, um plano de previdência privado, ele vai olhar lá preocupado com o lucro dele. O poder público não se preocupa com o lucro, se preocupa com o cumprimento da lei. Tá? Então, a função do INSS é cumprir a lei. E o próprio regulamento do INSS diz que o segurado, por ser hipossuficiente, por ser uma pessoa que não domina as coisas, mesmo que seja um cidadão de classe média, tem muitos que são humildes, né? Os humildes, às vezes, nem estudo tem, mas mesmo quem tem estudo não é especialista naquele tema. Então, é hipossuficiente também. E, por isso, o INSS deve oferecer o melhor benefício, deve investigar, tá? E ele não faz isso.
Pelo contrário, ele vai deixando lá um monte, infelizmente, né? Essa tem sido a prática que eu tenho visto, deixando um monte de fragilidades para no processo judicial invocar. E aí, quando chega na mão do advogado, o advogado percebe e diz: epa, isso está errado, precisa corrigir. Corrige e entra na justiça, né? E ganha. Mas o INSS quer reduzir o retroativo. Agora eu vou compartilhar com você uma decisão, o trecho de uma decisão acontece comigo com frequência, e esta semana aconteceu um caso que eu vou compartilhar aqui contigo, para que você possa ver, e até você pode anotar, tirar print, tirar foto deste julgado, tá bom? Bom, para preservar a parte e também para preservar, para não expor necessariamente uma decisão, eu trouxe só o trecho que eu leio agora para você. O termo inicial do benefício administrativo deve ser mantido na data do requerimento. Isso aqui é porque ele estava dizendo assim: olha, o INSS ele acha que o termo inicial do benefício deve ser só quando ele foi citado no processo e não no período anterior. Nesse caso aqui, a pessoa ia perder 4 anos, pessoal. Ele ia perder 4 anos de retroativo. Né? 4 anos são 4 vezes 13, tem 12, os 12 mensais e mais o abono natalino. Né? 4 vezes 13 são 52 prestações mensais. Né? É um dinheiro grande nesse caso. E aí ele diz: não, o INSS acha que não deve mais, o desembargador, a turma, entendeu que o termo inicial do benefício deve ser mantido na data do requerimento. Por quê? A comprovação extemporânea da situação jurídica consolidada em momento anterior não tem o condão de afastar o direito adquirido do segurado, impondo-se o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário no momento do requerimento administrativo, quando preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria. Então, ele fala assim: comprovação extemporânea, comprovação fora do tempo, depois do tempo, da situação jurídica consolidada em momento anterior. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte: olha, eu estou com um PPP aqui novo, a prova é nova, mas o fato aconteceu antes. Se o fato aconteceu antes e só a prova é nova, eu devo reconhecer o período anterior. Esse julgado é muito importante e eu desejo aos advogados, desejo aos segurados que façam um bom uso e que obtenham vitórias lícitas e justas. E você pode deixar sua pergunta aqui na descrição, que eu vou te responder, não é? Vou aproveitar e pedir para você inscrever-se no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com as pessoas que, porventura, se interessem pelo tema. Um forte abraço.